Olá, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais um dia para gravar mais um vídeo. Quero primeiramente agradecer a Deus por estar vivo, né? E também agradecer a vocês por terem vindo assistir os meus vídeos, dando seus likes, seus dislikes. Peço mais uma vez que se inscreva no meu canal e repasse para um amigo, para que a gente possa crescer junto, né? E crescer de forma que cada um passe sabedoria um para o outro. Hoje eu quero dizer o seguinte, eu estava fazendo um trabalho sobre direito das famílias, né, direito de família, mas eu vou pedir permissão a todos vocês para atender a um pedido. Uma grande amiga minha, pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito, me sugeriu que eu fizesse trabalho sobre o idoso. E graças a Deus, né, que quando eu fui ver, né, e atender ao chamado, eu verifiquei a quantidade, a responsabilidade que é eu tratar um tema tão complexo e tão empolgante ao mesmo tempo. Então eu prometo que eu farei doravante um grande estudo, uma grande pesquisa, né, sobre este assunto e passarei de uma forma contínua, tranquila, para que a gente troque essas ideias e a gente aprenda muito sobre esse tema tão rico que é o direito do idoso. Eu começo logo pela nossa Constituição, né, no artigo 230, que ele trata da obrigação da sociedade, né? Vamos lá, é bom porque o artigo 230 está no que a gente chama de direito das famílias, né? Direito de família, que a Constituição assim estabeleceu. Então diz lá o artigo 230: a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida. Diz o parágrafo 1º. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Diz o parágrafo 2º. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade do transporte coletivo urbano. Isso foi uma das bandeiras, né, do nosso ex-governador Sérgio Cabral. Ele era constituinte em 86 e foi um dos baluartes desse direito, né, que veio. Era o primeiro direito, que foi o primeiro direito assim do idoso, né? Mas eu vou voltar também ao artigo 3º da nossa Constituição, né? Que o artigo 3º é sempre bom da Constituição Federal de 88, porque é o que a gente chama de norma programática. É um programa. O Executivo, o Legislativo, o Judiciário tem que executar isso. E cada decisão que o governo municipal, o governo estadual, o governo federal toma, tem que pensar nesse artigo, porque ele é o rumo, ele é o prumo, ele é a meta, né? Ele é a meca, né? Do direito, né? Do direito no Brasil, tá certo? Direito constitucional, obviamente. Claro que, com todo respeito, que vocês sabem, a cidade de Meca é a cidade do peregrino árabe, né? Todo árabe ele tem como meta a Meca, né? Que é a cidade sagrada para os árabes, pelo qual eu tenho muito respeito, né? Usar esse termo pode ser que, mas a Meca, não, eu não tenho um sentido pejorativo, muito pelo contrário. É uma honra saber que Meca é a cidade sagrada para todos os árabes, tá certo? Então diz lá o artigo 3º, né? Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, ou seja, o Brasil, né? Inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2, garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer formas de discriminação. Então, qual é o objetivo da República Federativa do Brasil? Qual é o objetivo da República Brasileira? A República do Estado chamado Brasil é construir uma sociedade que não tenha preconceito, né? Que promova o bem de todos, né? Sem preconceito de raça, sexo, idade, etc, etc. Então, veja bem, é a partir desses fundamentos, sem a gente esquecer que a ONU, né, já em 1948, já pede aos estados que garantam a velhice, uma velhice sadia, né?
Isso está na Convenção dos Direitos Humanos, né? Que depois a gente fala aí sobre isso, né? Para isso, atender vamos dizer, esses direitos, né, consagrados na Constituição, entre outros, né, foi promulgada a Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003, né? Então, na sua ementa, né, assim, dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Então, vejam vocês, né, qual é a importância. Tem uma lei específica. Abre um parênteses aqui, que é importante nós frisarmos que no ano de 1804, né, teve o Código Francês, Código Civil Francês, que é um documento, né, uma lei que irradiou, né, para o mundo inteiro, né? A gente pode dizer que todos os outros códigos civis, né, de outros países tiveram influência ou sofreram influência do Código Francês, né? E depois vem então a gente pode assegurar que o século XIX, né, foi o século dos grandes códigos, como o Código italiano, o Código da Alemanha, mas o básico, o rumo, né, a nascente desse direito civil, sem esquecer os romanos, tá, gente? Direito romano, não vou entrar nesse detalhe. Mas o Código Francês de 1804, que revolucionou o direito civil no mundo, e inclusive foi o período, ou seja, o século XIX, ou seja, de 1800, né? De 1800 até 1899, a gente pode dizer que foi o século dos grandes códigos. Eles fizeram códigos, né, Código Civil, Código Penal, né, da maioria dos países. E o século XX, pelo menos a partir da segunda metade do século XX, foi considerado o século dos códigos individuais. Nós citamos no Brasil, por exemplo, nós temos o Código Civil que trata de tudo. Nós tivemos o primeiro Código Civil do Brasil foi em 1916, né? O segundo foi em 2002, mas a partir da Constituição de 1988 já tem muitos códigos. Código de Defesa do Consumidor, eles lutam para criar um Código do Contribuinte, tem projeto na Câmara há anos isso, né? Tem Código Comercial, Código da Criança e do Adolescente, enfim, a Lei Maria da Penha, que a gente poderia dizer até que é um Código da Mulher, né? Principalmente contra a violência, porque é uma lei específica, a gente chama de leis extravagantes, né? Porque a Lei Maria da Penha devia estar no Código Penal, mas tem uma lei específica. Mas eu estou abusando, vamos dizer assim, de dizer que o século XX, né, foi o século dos códigos individuais. Código do Idoso, Código da Criança e do Adolescente, Código do Consumidor, Código do... Acho que não, do atleta não tem não. Mas enfim, são muitos códigos, né? Que o Código Civil acho que envelheceu e o legislador não percebeu isso e não atendeu a todas as demandas de direito, né? Porque o século XX, o século da Revolução, né? o século XX, né? De 1950 para cá, o mundo se transformou. Nós não percebemos a quantidade de mudança que houve, né? A partir da segunda metade do século XX. De 1950 até 2000 foi uma mudança, assim, muitas mudanças que surgiram, né? Por causa das necessidades, né? A mulher no Brasil, vamos se contextualizar no Brasil, né? A mulher teve direito ao trabalho, a mulher teve direito ao casamento, a mulher teve direito a mudar nome ou não mudar o nome quando casava. A mulher passou a ter direito à guarda dos filhos, enfim, a mulher assumiu um papel fundamental, né, no século XX, principalmente no final, na metade, né, do século XX, e isso gerou uma mudança radical na sociedade. Por isso que com o nascer dos direitos, né, o Brasil viveu ditaduras, né, de 30 a 47, 64 a 85. Poxa, mas doutor Antônio, o que é que isso tem a ver? Tem sim, porque quando a gente sai dessa ditadura, desse sufoco, desse crime contra a humanidade, né, que é tirar o direito, tirar a liberdade, a forma de pensar, quando você novamente liberta, há uma ruptura com o passado e as pessoas querem algo novo, né? Então o que acontece? Quando
nós saímos do ciclo revolucionário brasileiro em 1985, com essa abertura política começou a surgir a necessidade de muitos direitos, a sociedade começou a ser ouvida, porque antigamente a sociedade não era ouvida. O legislador ele fazia as leis lá em Brasília, mas não consultava a sociedade. Com a Constituição de 88, aquela efervescência de 1988, a sociedade civil organizada, todas as opiniões, né, foram para Brasília, foram discutir em plenário, foram discutir em conferências, em congressos, discutir cada um o seu problema. Então a Constituição de 88 foi uma Constituição que abriu, que ampliou os direitos de um modo geral. E um desses direitos é o direito do idoso, porque ele mudou o conceito, a Constituição de 88, que você queira ou não, ela mudou o conceito de família, né? Porque o conceito de família até então, até 1988, era o chefe da família era o pai, era o marido, e a mulher não tinha direito a nada, nem os filhos. Até os filhos fora do casamento também não tinham direito a nada. O pai errava e os filhos é quem pagava o preço. Aí vem a Constituição de 88 e resgata essas pessoas que estavam na marginalidade, né? E o idoso começa a também cobrar seus direitos. Por quê? Porque o idoso hoje é diferente daquele idoso do meu pai, idoso do meu avô, porque eles geralmente morriam no lar com os filhos, com as filhas, né? Hoje não, hoje o idoso, a filho, não tem mais tempo de cuidar do pai, a filha não tem mais tempo de cuidar da mãe. Então o que acontece? O caminho do idoso é para os asilos, é uma realidade, né? Eu mesmo, quando eu disser eu não tenho mais condições de viver por minha conta, a primeira coisa que eu vou fazer é um asilo para eu ficar lá. Eu não tenho constrangimento de falar isso não, porque eu tenho certeza que ninguém da minha família vai se preocupar comigo na minha velhice. Quando eu não puder mais tomar banho por conta própria, quando eu não puder mais cuidar da minha roupa, quando eu não puder mais lavar, tomar meu banho, eu for depender de alguém, eu tenho que procurar um asilo para as pessoas que são especialistas, que são pessoas... Essa é uma realidade da modernidade, ou pós-modernidade, né? Porque já tem alguns que dizem que nós estamos na pós-modernidade, ou seja, nós estamos além da modernidade. Essa é uma constatação que o idoso precisa encontrar o seu espaço, porque ele perdeu o espaço para o progresso, para a loucura, porque hoje em dia o homem não tem mais tempo de ouvir o outro, o homem não tem mais tempo de auxiliar o outro, porque ele está preocupado com o trabalho dele, é 8 horas de trabalho, ou mais 4 de hora extra por dia, então você trabalha, então você chega em casa, tem que cuidar do seu filho, cuidar da escola, então o tempo e o idoso foi sendo excluído da sociedade. Então o que acontece? Isso foram reivindicações, né? Porque agora na pandemia, por exemplo, hoje eu não vou falar muito sobre lei especificamente, quero deixar bem claro que eu vou falar da lei 10.741, como falei no início, de 1º de outubro de 2003, artigo por artigo, porque ele tem muitos detalhes que a gente vai conversar muito sobre isso. Mas eu quero só, isso hoje é uma abertura, né? Eu quero só dizer o seguinte, que a situação do idoso hoje é uma situação de abandono, porque ninguém mais tem tempo para ficar com o idoso em casa. Eu tenho consciência disso, entendeu? Eu sempre falo que minha mãe está com 98 anos, tem a minha irmã que tem 72, está cuidando dela, duas idosas, né? Uma cuidando da outra com aquele carinho, ela fica abraçando a mãe, beijando a mãe, cheirando a mãe, mas isso é uma coisa que eu vejo, às vezes eu me emociono, mas eu tenho certeza que ninguém fará isso comigo, porque não é culpa, não é que as pessoas ficaram piores, não, as pessoas não pioraram, é que as pessoas encontraram outras ocupações. Você vive escravo do tempo, né? Hoje em dia a gente vive escravo do tempo, o tempo não dá mais tempo para a gente ter tempo, né? Tudo nosso é corrido, até esse vídeo, estou aqui olhando, né? Porque eu tenho certeza que se eu fizer um vídeo muito longo, vocês não têm tempo para dar um tempo em ouvir alguma coisa que fala sobre o tempo, sobre o direito do idoso. Que o que é um idoso? É uma pessoa que viveu muito, né? Então a gente está relacionado ao tempo, tá certo? Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência de que o idoso precisa do seu espaço. O idoso precisa... Eu sempre falo, né?
não adianta dar muitos direitos, porque uma coisa está o direito na lei, né? Outra coisa é se realmente na prática a gente está conseguindo executar, né? Na materialidade, porque da parte formal, está aqui, está na Constituição, eu li o artigo 230, li o artigo 3º da Constituição e tal, estou falando da lei. Isso é a parte formal. E a parte material? Será que a gente está executando? Será que os governos, os municipais, estaduais e federal cumprem o que está previsto na lei? Não, infelizmente não cumpre. Principalmente com relação, né, para uma cidade como Santa Cruz, que ela não tem um disciplinamento de calçadas, por exemplo. Né? Imagine você idoso andando na cidade de Santa Cruz. Você vai enlouquecer, ou você vai andar pelo meio da rua ser atropelado, porque não tem uma calçada em Santa Cruz que preste. É toda uma calçada. É falta de legislação do município. Não estou culpando os moradores de Santa Cruz. Mas é que tem uma lei há anos na Câmara Federal para disciplinar a construção, né, das calçadas nas cidades brasileiras e ninguém vota. Por quê? Porque ninguém quer. Tem uma preocupação. A calçada é o outsider. A calçada é para o ser humano e a rua é para o carro. Mas a gente tem que andar no meio da rua, porque o idoso, né, não tem como andar na calçada, porque ela é muito irregular. Calçada alta, calçada baixa. Imagine, uma pessoa, por exemplo, que precisa de cadeira de rodas, como é que ele vai andar numa cidade como Santa Cruz, que não tem uma rua preparada? Nem a 29, que é a avenida mais moderna, em alguns locais ela não está adequada para o idoso. Então, isso é uma questão do poder público. Os edifícios têm que ter entrada de acesso e tal. Claro que os edifícios modernos já estão se adaptando, já estão de acordo com a legislação e os antigos também se adaptam. Mas isso é um processo que leva muito tempo. Então eu quero esse primeiro vídeo, ele é um bate-papo, né, para a gente contextualizar, para a gente dar um parâmetro para onde é que nós vamos, né? O que eu quero com esse curso hoje? Eu quero que vocês parem comigo toda uma vez por semana para a gente refletir o direito do idoso. Porque o direito do idoso é muito importante. Não é porque eu sou idoso, não. Eu sou um idoso consciente das minhas deficiências, mas ainda me sinto bem forte e ainda não estou procurando asilo, não, mas quando eu sentir que não dá mais, eu procuro, sem constrangimento. Mas a gente precisa de respeitar o direito do idoso, a gente precisa de entender o direito do idoso, e na próxima semana eu farei um vídeo melhor. Sem antes, eu preciso de dizer uma coisa, que foi esse pedido, esse assunto, foi a pedido de uma amiga minha, pela qual tenho um grande respeito. Muito obrigado, você que me deu essa informação, né, essa sugestão. Quando eu tomei um susto, né, quando eu fui ver, fazer um levantamento, né, da jurisprudência, fazer um levantamento da doutrina, me assustei com a quantidade de informações que eu preciso ter. Mas foi um desafio super gostoso, estou super feliz, porque você me apontou, né, para tomar um viés que eu acho que é um viés que vai me trazer muito lucro, a satisfação pessoal, com certeza. Tá bom? Então, só para terminar, vamos lá, eu tenho um livro, né, da desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Maria Berenice Dias. Ela tem assim, um livro chamado Manual dos Direitos de Família, né? Não, a Manual de Direito das Famílias. Ela usa o plural porque eu acho muito importante a tese dela, que ela diz o seguinte: a família é um conjunto de pessoas de formas diferentes. Então hoje não dá mais para conceituar a família, né? Porque família é um conjunto de pessoas que vivem das mais diversas formas, das mais diversas maneiras. E eu concordo com ela, com essa tese, que não existe direito de família, existe direito das famílias. Mas ela diz aqui, quando ela trata do direito do idoso, eu vou ler um trecho da obra dela que eu acho assim muito importante. Então ela diz assim: tentativa conceitual. A palavra velho é considerada politicamente incorreta e dispõe de conteúdo ofensivo. Daí o uso do vocábulo idoso, que também guarda conotação pejorativa. Por isso, há uma série de expressões que tentam suavizar a identificação das pessoas
que somente deixaram de ter plena capacidade competitiva na sociedade. Aí eles chamam terceira idade, melhor idade, adulto maduro, adulto maior, etc. Até parece, segundo a desembargadora, e eu concordo com ela, que suavizar tais palavras vai fazer alguns anos desaparecer. Não, eu estou com 64 anos e ninguém me faz eu ter 63. Eu vou ter 65, mas 63 eu não volto. Então, essa é uma consequência. Mas é quase uma expressão usada com relação aos automóveis. Mas não existe mais carro usado, existe seminovo. Então, hoje a gente usa muito eufemismo, que eu não tenho nada contra o eufemismo, é uma linguagem, uma figura de linguagem, né, da nossa literatura, e a gente tem que entender. Mas o que é o eufemismo? O eufemismo é a suavização da expressão. Por exemplo, quando eu digo, fulano, você é um mentiroso, eu estou muito forte. Eu digo assim, fulano, você faltou com a verdade. É mais, o que a gente usa eufemismo é isso, né? Então, eles tentam hoje, a modernidade, ou a pós-moderna, sociedade moderna, ou sociedade pós-moderna, tenta, de certa forma, criar expressões novas, como se isso resolvesse o problema. Na verdade, não resolve, porque o que resolve o problema é tratar o idoso com respeito, tratar o idoso com dignidade, não é excluí-lo da sociedade. Né? Você vê, eu falo que se eu morrer hoje, eu só levo 3 frustrações. Não ter sido vaqueiro, não ter sido professor, nem ter feito um comício na praça pública de Taquaritinga do Norte. Ser vaqueiro é impossível, né? Porque eu não monto no jumento, não sei montar no jumento. Ser professor, quem vai contratar uma pessoa com 64 anos para dar aula? Ninguém. Não adianta eu mandar currículos para as faculdades de Santa Cruz, de Caruaru, para onde eu tiver, que eles vão simplesmente rasgar meu currículo e jogar no lixo. E terceiro, parece que instituição comício está com seus dias contados. Eu não sei se em 2024 ainda o teremos. Se tiver, pode até ser. Se algum grupo político de Taquaritinga do Norte me quiser, que até agora não me quiseram, né, que só pedem o meu voto, mas não pedem para eu apoiá-los, para eu trabalhar com eles. Né? Então nenhum político me quer. Então tá difícil. Mas mesmo assim, se eu morrer hoje, eu levo só essas 3 frustrações, mas sou uma pessoa muito feliz. Não sou um advogado realizado, não sou um advogado famoso, mas eu estou feliz porque sou advogado, eu estou advogado. Eu me formei em contabilidade, também sou contador, e depois fiz o contador, como eu me tornei contador, era para eu sobreviver. Eu tinha que ter uma profissão, ganhar dinheiro para me sobreviver. Quando eu verifiquei que estava na hora, eu voltei para a faculdade e fui fazer o curso de Direito para realizar o meu sonho. Então, se eu não ganhar dinheiro como advogado, eu não vou morrer frustrado, porque eu estou muito feliz e serei muito feliz sendo advogado, porque é a profissão dos meus sonhos, tá certo, gente? Então, todo mundo na vida tem que ter um sonho. E o sonho do idoso não acabou, não. Tem idosos que sonham. Eu sonho muito, tá bom, gente? Então, mais uma vez, eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, passe para uma amiga, para um amigo, para que eles também tomem conhecimento. E eu não preencho, eu não vou preencher, conseguir atender a todos, porque é tanta coisa que em algum momento eu vou deixar alguma lacuna, alguma falha, mas isso, eu não quero esgotar o assunto, tá ok, gente? Então, mas nós vamos bater um papo bastante importante, doravante, sobre esse tema que tão empolgante, que me desafiaram e eu aceitei. Tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez.